Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos aqui para mais um episódio, desta vez recebendo um jovem que é um militante político, que é bastante atuante aqui na cidade de Santo André, é o atual secretário de Juventude do Partido dos Trabalhadores e vai nos falar bastante sobre as suas atividades, sobre as políticas para a juventude aqui no ABC e em São Paulo de uma maneira geral. Nicolas, conte aqui para os nossos internautas, nossos telespectadores, quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui, Nicolas? É isso aí, Jerônimo. Primeiramente, agradecer você pelo convite. É sempre uma honra, né, poder falar, ainda mais com uma pessoa tão atuante, tão engajada aí nas nossas causas aqui na cidade. Bem, eu sou o Nicolas, eu sou nascido em São Bernardo do Campo, mas fui criado em Santo André, minha família toda é de Santo André, né? Então, sempre estudei aqui em Santo André. Eu estudei uma grande parte na escola pública aqui na cidade. Depois estudei na ITEC Júlio de Mesquita, onde fiz ensino médio e ensino técnico. Depois eu passei no vestibular no FUVEST, né? Uhum. Aí eu fiz Ciências Sociais na USP, tive essa honra, né, de ter estudado na Universidade de São Paulo. E dali eu segui também para o engajamento no movimento estudantil, onde eu participei do movimento estudantil na USP. Fui para o congresso da UNE, congresso da UE, foi uma fase bem legal assim, da minha vida. E partir também para a militância partidária, né? A partir dali, assim. Então, acho que de como isso aí, assim. Você atualmente mora aqui em Santo André? Moro aqui em Santo André, moro ali na Vila Linda, ali perto da Igreja Cristo Operário, perto da Carijós. Morei minha vida toda ali naquela região, né? Meus avós sempre moraram lá. Minha avó é de Santo André, mas meu avô é do interior de São Paulo. Veio para aqui, para Santo André, ali no final dos anos 50. Trabalhar na indústria metalúrgica, né? Uhum. E sempre morei ali. E é um lugar que eu gosto muito de morar e não tenho planos de sair, pelo menos daqui de Santo André. Não. Muito bem. Você falou em Vila Linda, isso me remeteu de imediato, assim, para a morte do rapaz que teve no mercado ali, Exato. na Vila Linda, eu não me recordo o nome dele, mas era um artista, né, aqui da cidade, e isso uma coisa que nos chocou muito. A juventude. Eu vou te pedir para comentar um pouco como é que está a situação da juventude nesse cenário na sociedade brasileira hoje, porque eu me lembro que na minha época, quando eu era jovem, quando eu comecei a minha militância de esquerda, na Juventude Operária Católica, aos 15 anos de idade, isso lá em 1970, a gente tinha muita dificuldade para se manifestar, para circular em determinados ambientes. A gente precisava tomar muito cuidado com o que fazia, não podia sair de casa sem documento, aquela coisa toda. Ainda mais sendo um jovem preto, eu tinha uma série de problemas com a polícia, principalmente. Como é que está isso, a vida da juventude aqui no ABC hoje? Está mais tranquila? Vocês podem a liberdade de manifestação? Como é que você está vendo isso? Olha, Jerônimo, isso é uma questão bem delicada e complexa, né? Porque você, né, citou agora que você começou a militância na JOC, ainda do período da ditadura militar, né? E eu acho que o Brasil, de modo geral, e isso não é só do ABC, mas eu acho que a gente não conseguiu superar bem o fim da ditadura, né, Jerônimo? Porque ao mesmo tempo que vem a abertura democrática e a Constituição de 88, que tem uma série de garantias, né? A gente não pode falar que ela não é uma Constituição abrangente e inovadora, né? Mas para o povo preto, pobre e das periferias, principalmente das grandes cidades, é muito complicado falar que essa democracia chegou, né, Jerônimo? Porque quando você vê mesmo o caso do Felipe, que foi ali foi perto da minha casa, assim, no final da Carijosa ali em cima, lugar que eu frequento bastante, inclusive, você vê que realmente a vida dessas pessoas
pro modo geral da sociedade assim, é quase que não tem valor, né, Jerônimo? Então, uma discussão completamente besta, né, por causa de um cachorro, né, levou aí à morte do Felipe, né? E quando você pega estatisticamente, né, dos anos 90, 2000 para cá, a taxa de homicídio nas periferias das grandes cidades ela tem diminuído, né? Teve diminuído. Né? Só que agora com a volta da extrema-direita do governo do estado de São Paulo, era uma coisa que me preocupava muito e, infelizmente, minhas preocupações estão dando sentido. A taxa de homicídio, as estatísticas, infelizmente, elas vão aumentar, né? Você vê essas operações policiais, por exemplo, no Guarujá, né? Agora no governo Tarcísio com a Rota, né? Então, é muito preocupante, né, que a gente volte nesse patamar e a gente vai ter que continuar, né, discutindo o que é essa democracia, né, no Brasil que a gente conseguiu, né, conquistar ali, né, no final dos anos 80. Né. Então, assim, muito preocupante, Jerônimo, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que continuar assim, né, batalhando, a gente tem que continuar atuando junto aos conselhos, por exemplo, conselhos dos direitos humanos, com os nossos mandatários nos parlamentos, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, e é uma coisa que a gente não pode deixar de ter atenção. Assim. É muito preocupante mesmo. Tudo bem. Você milita desde que estava na USP. Sim. Você fez ciências sociais. Isso. Somos colegas. Eu fiz ciências sociais aqui Legal. na Fundação Santo André, início dos anos 90. Bem, você milita desde que estava na USP. Sim. Você fez ciências sociais. Isso. Somos colegas. Eu fiz ciências sociais aqui na Fundação Santo André, início dos anos 90. Eu já estava perto de me aposentar como metalúrgico e aí fui fazer ciências sociais. Todo mundo diz que no Brasil não tem emprego para sociólogo, cientista social. Quando eu entrei na faculdade, vários amigos me disseram: você é louco, você está fazendo ciências sociais, você vai trabalhar onde? Mas vai fazer o quê? E como é que você vê isso? Você é cientista social, eu sei que você trabalha, a política é teu objeto de trabalho desde o início já, né? Mas você está trabalhando profissionalmente em que, onde? Aí eu vou explicar, falar um pouquinho mais de mim. Eu, pouco antes, no mesmo período que entrei na USP, eu também passei no concurso da Prefeitura de Santo André. Então, eu trabalhei alguns anos, né, na educação aqui em Santo André, né, na Secretaria de Educação. E hoje eu estou, né, trabalhando como cientista social, né, estou ali fazendo alguns trabalhos, né, para o Ministério da Educação e tudo mais. Mas realmente, Jerônimo, tem essa questão, porque eu acho que a gente tem um problema no Brasil de valorizar a ciência de modo geral. Acho que não só as ciências, acho que as ciências sociais ainda mais, mas infelizmente, do jeito que esse país foi construído e foi pensado pelas nossas elites, né, toda essa parte de pensar, né, a sociologia, a antropologia, a história, a filosofia, a geografia, todas as ciências base das ciências humanas, elas sempre foram pensadas pela elite, né? E eles criaram uma estrutura de uma maneira que só a elite conseguisse fazer esse tipo de ciência. Né? Eu não sei se você passou por isso na sua graduação, mas eu estudei com colegas de famílias muito abastadas aqui em São Paulo. Então, eu acho que parte um pouco daí também esse problema. Tem uma grande dificuldade da classe trabalhadora de acessar, né, esses espaços, né, de pensamento mesmo da sociedade. Né? Porque é ali que se pensa o Brasil, né? É dali que se pensa como que, né, e dali que se molda, né,
projeto de país de acordo com o que essas famílias que sempre tiveram no poder do Brasil querem continuar tendo. Né? Então, eu acho que talvez algum tipo de valorização. Eu acho que as bolsas, por exemplo, das universidades, elas têm que ser ampliadas, elas têm que ser maiores. O investimento em educação, né, e principalmente nessa parte como ciência, como projeto para o futuro do Brasil, tem que ser mais incentivado. Com toda certeza. De fato, você tem no campo das ciências humanas, de uma maneira geral, uma presença muito forte de representantes das famílias aristocráticas, da elite paulistana, principalmente, né? Também Cardoso é um dos maiores exemplos. É o que o pessoal dizia na minha época, que tem gente que é preparado para mandar. Né? É um pessoal que é preparado para mandar na vida da sociedade. Mas a gente fez assim, um grupo, desde a minha época para cá, a gente observa que tem um grande grupo de filhos de trabalhadores, de metalúrgicos, de bancários, etc., que enveredou por esse caminho também, que cursou ciências sociais, tem gente que fez antropologia, história, enfim, estamos trabalhando para que isso mude, mas me parece que é uma mudança assim, de longo prazo. É um trabalho para muito tempo, porque nós temos aí pelo menos 5 séculos em que essa lógica foi mantida, e romper com o trabalho de 5 séculos não é em 2 ou 3 anos que a gente vai conseguir, né? Mas enfim, vamos aí na luta. E dentro do Partido dos Trabalhadores? Você, secretário de Juventude. A juventude tem voz dentro do partido? Tem voz garantida estatutariamente, né, Jerônimo? Eu sempre digo que o PT tem um acerto grande com a juventude, né? E é uma coisa que a gente tem que saber aproveitar, que é, enquanto os outros partidos eles criam, né, uma juventude paralela, né, eles criam outro tipo de movimento, o PT não, o PT coloca a juventude dentro da estrutura partidária. Então, por exemplo, a gente tem assim, nas executivas, nos diretórios, né, em todas as instâncias, né, estadual, municipal, estadual e nacional. Então, a gente tem essa possibilidade de pautar o partido. Né? A juventude do PT, ela pauta o PT e ela faz parte do PT. Mas assim, a gente tem grandes entraves também, né, Jerônimo? Porque eu vejo que o PT teve uma grande dificuldade na renovação de quadros, por exemplo. Né? Hoje a juventude está chegando no PT com o pé na porta. Assim. Só você ver a última eleição de vereadores, né? E não só aqui em Santo André, com a eleição do Clóvis, por exemplo, mas no país inteiro, né? A gente chegou muito assim, né? Com vontade e com força nossa de se colocar, porque a gente passou por grandes dificuldades no apoio assim, da estrutura partidária. Né? E aí, dando exemplo, assim, não só o Clóvis aqui em Santo André eleito aí com quase 3 mil votos, mas nós tivemos reeleição da companheira Duda Hidalgo em Ribeirão Preto com 8 mil votos, a companheira Fernanda em Guarulhos ali também nessa faixa de 8 mil, 7 mil, 8 mil votos, a companheira Luna Zaratini, que estudou comigo, né, na USP, a gente foi colega ali por um tempo na Faculdade de Ciências Sociais da USP, com 100 mil votos no estado de São Paulo, né? Acho que é uma coisa que poucos vereadores na história do PT de São Paulo conseguiram chegar nessa marca. Então, eu acho que é também um diagnóstico de que a sociedade também ela não quer abandonar o PT, ela enxerga também que o PT representa, né? E ela quer coisas novas do PT. Né? Quando a gente pensa aí nas últimas eleições que o PT não teve um resultado eleitoral tão satisfatório quanto a gente imaginava que ia ter, a gente vê que agora, quando o PT apresentou pautas novas, apresentou caras novas, a gente conseguiu ter um grande êxito eleitoral. Né? Então, meio assim com o pé na porta, mas a gente espera também que a companheirada consiga reconhecer o espaço da juventude. Não só da juventude, né, gente? Das mulheres, dos negros e negras, dos LGBTs, né? Então, Sim. Eu acho que o PT tem espaço pra gente, a sociedade quer uma cara nova no PT,
E é isso que a gente tem que aproveitar agora. Eu acho que, inclusive, foi um acerto muito grande o PT ter eleito o companheiro Eric, que é um companheiro jovem que militou comigo na juventude do PT também, a presidência do partido. Eu acho que a gente dá um recado muito importante para a cidade, de que a gente também está afim, né, de renovar, que a gente está afim de mostrar uma cara nova. Então eu estou otimista, assim, Jerônimo. Muito bem, verdade. O Eric Silva esteve aqui também, foi entrevistado, deu uma entrevista, aliás, muito boa. Eu me empenhei bastante para que o Eric fosse eleito também. Eu acho que é preciso que a juventude assuma as rédeas da condução política, porque você tocou num ponto aí que, na minha opinião, é um dos maiores problemas do PT na atualidade. Inclusive, Jerônimo, desculpa te interromper, a gente vai ter congresso de juventude do PT agora, né? Vou deixar a minha gestão como secretário de juventude, nós vamos eleger um novo secretário ou secretária. Pode votar no congresso que se filia até o dia 13 de setembro, então a gente tem aí 10 dias, né, para não sei quando vai voar, mas a gente tem período aberto até o dia 13 de setembro, os congressos acontecerem até o final do ano. Então também é uma grande oportunidade para quem está querendo aí militar no PT, quem está querendo construir o PT, de participar agora desse processo que é o mais importante, né, que é o processo de congresso, de eleger direção, de eleger pauta, programa político, né? Então, tá aí o recado. Sim, o programa deve ir ao ar no dia 6 agora, próximo sábado. Dá tempo ainda da juventude que quiser se filiar, participar dessa jornada dentro do Partido dos Trabalhadores, dá tempo de se filiar ainda. Então, voltando a falar do Eric, a eleição do Eric, até onde eu sei, o primeiro presidente do diretório de Santo André, que é oriundo da juventude do PT. Não é? O Eric é um garoto que começou a militar, ainda conheci o Eric, ele devia ter uns 10 ou 12 anos. E tem um trabalho já de pelo menos 2 décadas de atuação política. Agora, dentro do PT, a gente tem ainda alguns personagens aí que o povo chama de cacique. Né? Gente como Zé Dirceu, Arlindo Quinalha e o Lula, o próprio Lula, né, que estão aí na casa dos 80 anos de idade. Então, Velho Picudo e companhia. Né? Esse povo continua fazendo política, continua disputando eleições. Vários deles são candidatos de novo na próxima eleição. Esta dificuldade de renovação, o que você considera que causa essa dificuldade? Porque nós temos dentro do partido gente que foi se tornando político profissional. Né? Gente que está há 25, 30 anos dentro do parlamento e faz qualquer coisa para não sair de lá. Né? Isso, obviamente, que dificulta a atuação de pessoas como você, Clóvis, Eric, que estão aí na faixa dos 30 anos de idade e que precisam de espaço para crescer. Né? Isso tem gerado algum embate dentro do partido? Jerônimo, sim, né? Quem conhece o PT por dentro sabe que o PT é um grande campo de disputa e de debate, né, de modo geral, assim. Que agora está se colocando esse debate geracional, mas o que eu acho que causa isso, Jerônimo, é porque o próprio sistema político brasileiro, o sistema eleitoral, é muito personalista. O Brasil tem uma tradição personalista, populista e tudo mais, que as pessoas tendem a votar no que elas enxergam das pessoas mesmo, e não necessariamente de um programa político. Não estou dizendo que, né, os nossos parlamentares são eleitos de uma maneira personalista, muito pelo contrário, né? O PT sempre teve o debate como linha de frente, né?
Mas quando o sistema político ele força essa questão, né, do personalismo e tudo mais, a gente também tende a absorver um pouco disso, né? Então eu acho que, por exemplo, você não tem nenhuma regulamentação da lei eleitoral, do Código de Leis Eleitoral, que limite, né, o mandato, a não ser do Executivo. Né? Então, você tem ali o limite de 2 mandatos consecutivos do Executivo. Né? Então, quer dizer que a pessoa pode exercer 2 mandatos como prefeito, governador ou presidente por 2 vezes seguidas, passar uma e voltar mais 2, né? Mas assim, no legislativo você não tem, né? Então, hoje tem parlamentares do PT que estão no 8º, 9º, 10º mandato, né? Então, desde quando o PT começou a disputar a eleição, eles ganharam a primeira eleição, então, até hoje, né? Eu não acho que isso é necessariamente ruim, né? Mas eu acho que tem um desgaste do tempo que vem, aquilo que eu acabei de dizer, a sociedade muda, e mudou muito, né? Desde quando o PT foi fundado, das primeiras eleições de 82, imagina, a gente estava na ditadura ainda. Uhum. E para hoje, por exemplo, se você faz uma análise do setor produtivo no ABC Paulista, por exemplo, que era majoritariamente industrial ali nos anos 80 na fundação do PT, hoje o setor de comércio e serviços está muito dominante, principalmente aqui em Santo André. As indústrias da Chrysler, da Black Decker, acho que a GE também, todas saíram de Santo André, saíram do Brasil. Pirelli, né? Nossa, muita indústria aqui. E isso também, isso reflete também no como a sociedade vai pensar, como as pessoas vão pensar no seu voto. Se antes você pegava ali uma saída do trabalhador da Volkswagen, que ia sair 10, 15 mil pessoas em um turno, né? Hoje em dia, como que você faz isso, por exemplo, você pega o Itaú hoje, tem 90 mil funcionários, né? E eles não estão em um lugar. Como que você chega, como que você dialoga? Quais são as pautas, quais são as necessidades enfim, dessas pessoas, né? Então, eu acho que esse é o problema, né? Quando você fica muito tempo com a mesma pessoa ocupando o mesmo espaço político, né? Às vezes você acaba se perdendo um pouco da conexão do atual, né, na sociedade. Então, eu acho que o PT, por exemplo, e isso nossa, se dá um debate danado dentro do PT, que é o nosso estatuto, né? Um tempo ele limitou para 3 mandatos, né, de cada posto ali, por exemplo, poderia Em cada nível, né? em cada nível, né? Você pode fazer 3 vereador seguidos, mas aí você tem que sair, ou ir para deputado, ou os deputados voltar para vereador, para Senado, e aí o último diretor nacional roubou essa medida. Então, assim, é um debate muito extenso e intenso dentro do PT, mas eu acho que a gente tem que procurar formas assim, de limitar o tempo que os nossos mandatários ficam nos espaços. Eu me lembro que Vicentinho, por exemplo, aliás, é um excelente deputado, gosto muito do Vicente, fui no movimento sindical quando ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Agora, o Vicente, salvo engano, está no 7º mandato. Ele foi eleito a primeira vez em 2002 e não saiu mais. Eu, quando me conheço por gente, desde que conheci que eu me sentia deputado. São 23 anos que o Vicentinho está no parlamento. Tem gente que antes dele já estava lá e continua. Então, de fato, eu acho que isso é um problema. Eu concordo que isso deveria ser revisto para que a gente tivesse um revezamento, né, uma renovação das ideias, nas práticas políticas, inclusive. Agora, você tem alguma pretensão política? Tem algum plano futuro? Olha, Geraldo, eu pessoalmente não tenho. Eu acho que eu prefiro ficar assim nos bastidores mesmo. Eu acho que eu tenho mais aptidão para dirigir o partido, para estar na direção do partido, para pensar o que vai ser o Partido dos Trabalhadores para os próximos 30, 40 anos do Brasil. Mas eu acho que isso é uma tarefa que tem que vir do coletivo, né? Porque se acho que
Se as pessoas quiserem que eu seja candidato um dia, eu posso pensar. Mas eu não tenho essa pretensão, não. Eu não acho que é o meu perfil. Não, é correto. Eu também acho que ninguém é candidato de si mesmo. Exato. Né? Ninguém acorda um dia e fala, opa, vou ser candidato. A coisa tem que ser produto de um trabalho, consequência de uma atuação. Né? Verdade, concordo plenamente. Você já trabalhou diretamente com algum político, na Assembleia, na Câmara? Aqui na Câmara de Santo André não, mas eu trabalhei na Assembleia Legislativa, eu trabalhei com o deputado Luiz Fernando há um tempo, e trabalhei também com o deputado Emitato, que eu fiquei mais tempo com o deputado Emitato, que é um deputado que eu tenho, e eu sou suspeito para falar, mas a minha relação pessoal com o deputado Enio é excelente. Eu acho que ele tem um gosto mesmo de fazer política, de atender o povo, de levar a demanda do povo para a Assembleia. É um deputado que eu nunca vi assim, recusar uma agenda, uma conversa, uma reunião, quem quer que seja. Eu trabalhei ali 2 anos e pouquinho com ele, foi excelente, assim, foi uma experiência muito legal. Bacana. Bom, Nicolas, eu não tenho dúvida de que tem muito conteúdo, é um rapaz bastante antenado no que acontece no cenário político na região. E eu vou te pedir uma coisa. Todas as pessoas que passam aqui pelo Hora da Prosa, eu peço para que deixem uma mensagem. Nossa entrevista já está se aproximando do final. Então, dizer assim, o que o Nicolas, secretário de Juventude do Partido dos Trabalhadores, que recado você deixa principalmente para a nossa juventude? Qual é a mensagem do Nicolas para a juventude que vai assistir aqui o Hora da Prosa? Diga aí o que você deixa. Olha, Jerônimo, é difícil assim, dar uma resumida, mas dizer para as pessoas não desistirem do país que elas querem construir, do Brasil que a gente quer para a gente. Eu nasci num contexto nacional em que a questão da fome e da miséria era manchete e era normal, né? Era até aceitado pelo status quo brasileiro. E eu vi esse país se transformar, né? Eu passei ali o final do meu ensino médio sonhando muito com o Brasil potência, né? Que eu ouvia dentro da minha casa, que a minha família é militante, né? Foi militante contra a ditadura, inclusive. E depois eu vi que esse sonho ele quase foi destruído, né? Então, a gente passou pelo golpe contra a presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, e isso que foi que me motivou, inclusive, a fazer militância política, porque eu acho que esse projeto ele passa por nós, né? Então, procurem fazer a leitura também das obras clássicas, né, do marxismo-leninismo. Procurem abrir a mente, procurar os partidos políticos, se filiem, debatam os partidos. Eu sou do PT, então eu vou fazer a defesa do Partido dos Trabalhadores como um instrumento real de transformação da vida do povo trabalhador brasileiro. E não desistam, né, de ter o sonho de um Brasil em que primeiramente, que a gente é soberano e que as decisões que nós tomamos aqui dentro são nós que tomamos, e a gente não aceita nenhum tipo de interferência externa, seja de quem for, assim como a gente vai respeitar como nação qualquer outra nação, né, que tiver ali dentro as suas regras, as suas leis, o seu Estado, e que a gente possa assim construir uma sociedade mais harmoniosa, em que as pessoas tenham seus direitos garantidos, seu direito de moradia, de saúde, de lazer, de alimentação. Então é isso que me move, acho que é isso que eu deixo para a galera que está me assistindo aí. Muito bem, Nicolas. Você falou que teremos em breve o Congresso na Juventude do PT, então eu quero aqui desejar de público sucesso para você no Congresso, nas disputas que vierem a ser travadas lá e que você possa continuar representando bem a juventude aqui de Santo André e do ABC. Eu te agradeço muito
por você ter vindo aqui participar do Hora da Prosa. E foi uma conversa bastante agradável. Não é todo jovem que se sente à vontade para conversar com um velho como eu, que faz um programa de entrevista, mas foi muito bom ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Jerônimo, a oportunidade, a honra de estar aqui. Saiba que as câmeras e microfones do Hora da Prosa estarão aqui à disposição quando tiver alguma novidade. Depois do Congresso, se quiser voltar para nos contar como foi o Congresso, quais as resoluções que foram tiradas lá para a juventude petista, para a juventude de esquerda, de uma maneira geral, né? Estaremos aqui prontos para recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado, Obrigado, Jerônimo, eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui e o Hora da Prosa volta na próxima semana.